Afinal, gente, o Infantino está perdendo o controle da FIFA? Vamos responder isso durante esse vídeo de hoje aqui no canal. Vocês devem estar acompanhando e já tá meio que, nesses últimos dias, pelo que eu vi, ele já meio que se desculpou, mas teve toda essa coisa que estava rolando entre o presidente da FIFA, o Infantino, querendo construir, digamos assim, uma nova Copa do Mundo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, imagina se acordar e descobrir que alguma das principais entidades do futebol mundial estão publicamente pressionando o presidente da FIFA a deixar o cargo, que é basicamente isso que está acontecendo. A próxima eleição, se eu não estou enganado, vai ser o ano que vem. Parece roteiro de filme, não parece, gente? Então, Gianni Infantino está enfrentando uma das maiores crises em toda a sua presidência. Quem não sabe, ele entrou em 2016, quando teve todo aquele rolo lá na FIFA, que prenderam alguns dirigentes, enfim. E ele está enfrentando uma das maiores federações né, internacionais, né, como a UEFA, a CONCACAF e a AFC, que é a Federação Asiática, que estão criticando duramente essa posição dele. E criticaram publicamente. Então, e a FIFA, como ela tá? Ela ainda... o Infantino ele ainda vai controlar a FIFA? Como que a FIFA está reagindo a isso? Então, primeiramente, fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, sou a Daiane, esse é meu canal dedicado a falar de moda, esporte, etc. Eu também compartilho um pouquinho do meu dia a dia com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar quem é Infantino e todo esse rolo que ocorreu entre a FIFA, Infantino, federações internacionais e por aí vai. Mas, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, comentar, compartilhar e, é claro, fica comigo. Começando, gente, afinal, quem é Infantino? Infantino, ele assumiu a presidência da FIFA em 2016, como eu bem falei, quando teve todo aquele rolo, né, que prenderam dirigentes, teve aquelas acusações de corrupção na FIFA, enfim. Desde então, ele se tornou uma das figuras mais poderosas do futebol mundial. Claro, você apresenta a FIFA, que é a entidade máxima controladora do esporte, né, do futebol no caso, é óbvio que você fica muito poderoso. E durante a sua gestão, a Copa do Mundo foi crescendo. Como vocês podem ver, essa última Copa do Mundo teve nada mais, nada menos que 48 seleções pela primeira vez. Aliás, gente, vocês gostaram desse novo formato, de trazer muito mais seleções, muito mais jogos? Vocês gostaram? Acho que dividiu muita opinião, até por ser aqui nos Estados Unidos também, todo mundo ficou muito confuso. Eu fiquei muito confusa quando teve aquela pausa da hidratação. E ficou muito nos moldes, né, do que é o esporte aqui nos Estados Unidos, né? Ficou uma coisa mais show, mais comercial, que eu tenho certeza que financeiramente para a FIFA foi muito interessante. Então, vou dar meu pitaco aqui. Provavelmente eles vão continuar com esse modelo para os próximos jogos, que eu imagino que tenha sido bastante interessante aqueles 15 minutos, aqueles 15 minutos não, né? Aqueles 5 minutos, né? Acho que será uns 5 minutos, gente, me corrijam aí, de break durante as partidas, enfim. E a FIFA, como eu disse, ela aumentou muito o lado comercial deles, né? E Infantino construiu essa aliança importante fora da Europa. E é claro, aqui nos Estados Unidos, né, o pessoal gostou também, acho que ele fez boas alianças aí com o presidente Donald Trump, até teve aquele, digamos assim, aquele favor que ele fez de cancelar o cartão vermelho do jogador, né, dos Estados Unidos, que era o principal jogador, e eu achei super engraçado aquilo lá, mas isso aí é tema para um outro vídeo. E ao longo, né, disso tudo, ele acumulou muitas e muitas críticas. E principalmente depois dessa ideia mirabolante que ele teve para as próximas Copas do Mundo. Então, e o que é exatamente esse projeto e por que ele explodiu toda essa crise? Muita gente já dentro do esporte não gosta muito do Infantino, de suas posições, mas isso se agravou ainda mais com esse projeto. Eu vou tentar explicar para vocês aqui exatamente o que aconteceu. O centro de tudo isso foi quando ele criou esse projeto chamado FIFA Forward Enterprise. O que seria basicamente isso? O plano que acabou, né, sendo bem rejeitado,
previa uma operação envolvendo aproximadamente 4,1 bilhões de dólares e uma participação de 20% em direitos comerciais na Copa. Isso daria também para muitas federações, trazia muito mais dinheiro. E basicamente esse é um valor meio parecido para as federações. Então, assim, uma federação europeia, né, ele ganharia, sei lá, 20 milhões, e aquela federação pequenininha que tem 100 jogadores também ganhava 20 milhões. Aí pra mim, é tipo, a maior questão pra mim, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, ué, tudo bem, pra aquela federação pequenininha, isso significa muito. Então, até que ponto isso seria, digamos assim, não sei se é justo a palavra, ou não seria quase, me fugiu aqui, quando a palavra certa, quando você meio que tá tentando comprar alguma coisa. Outras, o que eu quero dizer? Será que essas seleções menores, essas federações menores também não seriam quase que compradas, assim, instigadas? Falei, pô, esse dinheiro é muito para nós, porque nós somos pequenininhos, entendeu? Mais ou menos isso que eu tô querendo falar. Foi justamente aí que algumas das principais confederações começaram a reagir. Reagiram como? O UEFA, a AFC, a CONCACAF, como eu falei lá no início do vídeo, acusaram a liderança da FIFA de agir de maneira unilateral e falaram em uma quebra fundamental de confiança, porque na verdade ele tomou essa decisão baseada nos conhecimentos dele, sem tomar muito, assim, digamos, conversar ali entre todas as federações. E a FIFA, por sua vez, ela acabou defendendo o Infantino, né, e forma como os operadores estavam conduzindo esse conflito. Até mesmo porque, né, para a FIFA em si, ia trazer mais dinheiro. Como eu te disse, eles estão bem comerciais. Ou seja, não estamos falando apenas de uma discussão financeira, estamos falando também de poder. Então, aí entra uma figura importante nessa história, que é o Tebas. Então, quem é ele? É o presidente da La Liga e é um antigo crítico de Infantino. E sua declaração foi extremamente forte. Tebas afirmou, era Infantino, acabou. E começou todos aqueles movimentos por parte de torcedores, por parte das federações, por parte de dirigentes, de tirar o Infantino. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos ainda, que ainda não está definido. Porque uma coisa é criticar, né, o presidente da FIFA, outra coisa é conseguir com uma forma suficiente para substituí-lo. E por que a FIFA está dividida, ou se está dividida? O cenário ficou ainda mais interessante. Por quê? Nem todas as regiões estão contra o Infantino, como eu disse. A UEFA falou abertamente, deu vários comunicados, se vocês, vou até colocar aqui, mas outras partes do futebol mundial continuaram apoiando sua liderança. Isso mostra uma divisão importante. De um lado, a Europa e algumas federações de mudanças, né, que são basicamente as maiores, e de outras federações de regiões que continuam apoiando o Infantino. E existe também um detalhe, o Infantino pretende buscar reeleição. Então essa guerra acontece justamente quando o próximo político da FIFA começa a ganhar força. E por que isso importa para o torcedor? Importa muito, né? Se você está se perguntando o que eu tenho a ver com isso. Porque quem controla a FIFA influencia decisões que afetam calendário, Copa do Mundo, clubes, seleções, direitos comerciais, distribuição de dinheiro, novas competições e por aí vai. E é o futuro do futebol, basicamente, né? Aquele futebol, talvez, que a gente conheceu e conhece, talvez nem exista mais. E se a disputa aumentar, podemos provavelmente estar diante de mudanças muito importantes no futebol. E isso seria exatamente uma guerra pelo futebol? Talvez. É que começa a parte mais interessante dessa história. Será que estamos vendo uma briga administrativa apenas? Ou será que estamos vendo uma disputa diferente nos modelos de poder no futebol? Infantino defende a FIFA cada vez mais global e comercialmente poderosa, ou seja, trazendo mais dinheiro, como eu já falei. Seus críticos argumentam que decisões importantes precisam ser mais transparentes e democráticas, ou seja, deveria ter tido uma participação de todos e das pessoas tentarem entender exatamente qual era o ponto dele. E aí fica a pergunta, será que o Infantino vai sair? Quem vai controlar o futebol daqui por diante? E agora eu quero saber de vocês. Você acha que Gianni Infantino deveria continuar no presidente da FIFA? Ou acha que já está na hora da mudança? Vocês gostaram, aliás, dessas mudanças da Copa do Mundo, que provavelmente vai ficar para as próximas? E se você quer acompanhar os bastidores dessa guerra que está rolando aí no mundo do futebol, já sabem, né, gente? Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, porque essa história está só começando e eu venho com mais novidades por aí. Beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau.